Olá, meninas, futuras professoras, futuras educadoras. Muito bom dia ou boa noite a todos vocês. Eu acho que vocês me conhecem de já terem me visto aí pela faculdade, mas para aquelas que não me conhecem, meu nome é Valdivino e eu sou o professor do curso de administração aí na instituição. Eu sou advogado e também professor, que me honra muito. Estou gravando esse vídeo a pedido do pastor Tobias. Ele pediu para que eu gravasse um vídeo para ser apresentado para vocês, no sentido de mostrar ou demonstrar o que o EJA pode fazer na vida de uma pessoa. E também o que um professor ou professora, no caso de vocês, podem fazer na vida de um aluno ou de uma pessoa. Para começar, me permitam contar um pequeno lapso da minha história. Eu sou advogado há pouco tempo. Eu me formei, me graduei em Direito no ano de 2015. Eu, antes de me graduar, eu trabalhava na área de construção civil. Eu era pedreiro. Eu pegava trabalhos para fazer e, eventualmente, eu contratava pessoas para trabalhar junto comigo ou, na maioria das vezes, eu mesmo executava os trabalhos, tanto na área de construção mesmo, quanto na área de pintura, enfim. Fiz muitos trabalhos em Goiânia, em Aparecida, nessa área de construção civil. Então, queria voltar um pouco lá na minha adolescência, quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, na 5ª série, aqui em Goiânia. Eu era recém-chegado, literalmente, da roça. Eu cresci na roça, eu nascia em Goiânia, né, mas meus pais moravam na roça e eu fui criado e educado na roça. A minha primeira sala de aula foi um paiol. Não sei se vocês sabem, um paiol é um lugar onde se guarda mantimento para animais, milho, arroz. A minha primeira sala de aula, eu estudava 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, tudo misturado, tudo junto. Minha primeira professora, a dona Anita, que já é falecida naturalmente, ela se desdobrava para conseguir dar aula para todas essas turmas ao mesmo tempo. Ela dividia ali o quadro negro em partes e cada parte ela, com maior esmero, ela conseguia dar aula e apresentar as atividades para cada uma dessas séries que estava ali tudo junto ao mesmo tempo. Então fui assim, meu ensino básico foi ali, nessa sala de aula improvisada, na verdade, não era na cidade, era numa fazenda, e eu tinha que andar cerca de 6 quilômetros a pé para chegar nessa sala de aula improvisada. Então essa foi a base da minha educação. Então, quando eu vim para Goiânia, eu não tinha nenhum preparo. Não dá para comparar o ensino de uma cidade, de um colégio organizado, como os que nós conhecemos na capital, com uma sala de aula dessa que eu conhecia lá onde eu comecei a estudar. Muito bem. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, então, eu fui direto para a 5ª série, em um colégio que era tudo separadinho. 5ª A, 5ª B, 5ª C, no colégio hoje que é chamado Colégio Estadual Jardim América, ali no Jardim América, aqui em Goiânia. Bom, no primeiro ano, na minha primeira experiência numa sala de aula assim, com 40 alunos, não foi nada agradável. Foi muito desconcertante, eu não sabia como me comportar, não sabia o que dizer. Eu falava diferente dos demais, com aquele sotaque, né, caipira lá da roça. Então foi muito complicado, muito difícil. Mas eu me lembro de um episódio, e é nesse aspecto que eu quero dizer para vocês a diferença que um professor pode fazer na vida de um aluno. Eu me lembro que naqueles primeiros dias de aula, os professores se apresentavam, se identificavam e também pediam para os alunos, né, se apresentarem e dizerem, esse professor em particular, me lembro até hoje, o professor Flávio, era um professor de história, ele pediu para que nós disséssemos o nome, cada aluno dissesse o seu nome, e também dissesse qual era a carreira que ele queria seguir na vida, que profissão que ele queria adotar.
Para ser bem honesto, eu nunca tinha pensado a respeito disso. Na roça a gente não pensa muito nisso, né? Então foi passando aluno por aluno e eu fui ficando ansioso, preocupado, sem saber o que dizer. Mas eu ouvia uma palavra que eu gostava muito. A palavra era advocacia. E aí a gente ouvia, né, algumas histórias de advogados, etc e tal. Então aquilo ficou na minha cabeça ali e eu, quando chegou a minha vez, o professor perguntou para mim, meu nome, tudo, eu falei de onde que eu vinha. E ele perguntou o que que eu queria ser. Qual que seria a minha profissão? E eu falei, advocacia, enchi a boca para falar. E eu não sei por que aquele professor olhou para mim e falou assim, você, tarde demais, você não vai conseguir. Bom, passou-se para outro aluno e a vida continuou, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Sempre lembrava disso aí. E de alguma forma eu assumi que eu não seria advogado. Até porque eu não sonhava em ser advogado. Naquele momento foi o que me veio na boca para falar, eu gostava da palavra e sem ter assim uma outra projeção, eu falei isso. Mas o tempo passou. Por motivos pessoais, particulares, enfim, eu acabei abandonando os estudos quando eu estava com 18 anos de idade. Nessa época aí eu estava com 13 anos mais ou menos, e eu abandonei os estudos na 7ª série, fui cuidar da minha vida. Mudei para o interior, eu conheci a minha atual esposa, né, que é a minha esposa, única até hoje. Eu a conheci, fui para a cidade onde ela morava e lá nos casamos. E eu nunca tinha voltado a pensar em estudar, voltar para a escola, mas sempre alguém me cobrava isso, alguém me cobrava. Muito bem, o tempo passou, vieram os filhos, voltei para Goiânia, né? Voltei com a minha esposa para Goiânia, os filhos nasceram aqui em Goiânia. E então, quando foi no ano de 2003 para 2004, começou a bater em mim aquela vontade, aliás, 2005, começou a bater em mim aquele desejo, aquela vontade de voltar a estudar. E aí eu pensei, bom, o que que eu posso fazer? Eu não tinha nem um primeiro grau completo, naquele tempo se dizia primeiro grau. Alguém me falou do EJA, falou, olha, tem um curso aí que você vai lá, em pouco mais de um ano você elimina o primeiro grau, depois mais 1 ano e meio, 2 anos, você consegue eliminar o segundo grau, já é alguma coisa. E eu então procurei o colégio executivo ali no Garavelo B, e então me informaram o seguinte, falaram, olha, você pode fazer uma prova, e se você for aprovado nessa prova, você vai direto para o ensino médio, direto para o segundo grau. Você não precisa eliminar o primeiro grau. Eu fiquei muito feliz. E então me submeti a essa prova e fui aprovado. Eu fui direto para o segundo grau. E durante 1 ano e meio eu cursei o EJA e consegui me destacar lá. Porque eu costumo dizer o seguinte, lá na minha juventude eu havia abandonado a escola, mas nunca tinha deixado de estudar, de ler, sempre fui muito curioso. Então aquela prova para mim foi fácil de fazer. E eu então fui para o ensino médio. E lá no ensino médio, eu tive uma outra professora, professora Darlene. Era uma professora de geografia. E essa professora inculcou na nossa cabeça, na nossa mente, para todos os alunos que ali estavam, porque muitos já eram adultos e já até com a idade um pouco avançada, achavam que não tinham condições de, mesmo se formando, mesmo concluindo o ensino médio, que não teriam condições de ter um bom emprego, enfim. Mas essa professora fez um trabalho excelente de conscientização e de autoestima. Ela dizia para nós o seguinte, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que vocês acreditem nisso. Muito bem, eu assumi isso aí. E terminei o ensino médio, passou mais um tempo e depois de algum tempo eu resolvi entrar na faculdade. Entrei na faculdade no ano de 2011. Também com muita dificuldade, com muita ansiedade. Eu era um dos mais velhos da turma. Mas o fato é que o tempo passou e em 2015 eu me graduei em Direito. Logo em seguida, já mesmo antes de ser aprovado na OAB,
eu comecei uma pós-graduação. E essa pós-graduação foi o que me credenciou para poder dar aula na instituição que vocês estudam hoje. Então eu quero destacar 2 pontos para vocês aqui. Primeiro o seguinte, a diferença que o EJA faz na vida daqueles que se dispõem. Eu não sabia o que era EJA, não conhecia, não tinha informação, mas quando tomei conhecimento, me dediquei e ali eu encontrei professores maravilhosos, professores que realmente fizeram a diferença na minha vida. Então o EJA é um programa de educação que veio para revolucionar e realmente para mudar a vida das pessoas, porque mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então não deixem de acreditar no EJA, acreditem. Se vocês tiverem a oportunidade de falar para outras pessoas, falem. Falem positivamente. Falem de forma a motivar e incentivar as pessoas a acreditarem no EJA. E vocês próprias. Acreditem, vendam essa ideia. Então, assim como o EJA fez diferença na minha vida, pode fazer na vida de muitas outras pessoas. E eu sei que existem muitos outros testemunhos de pessoas que passaram pelo EJA e que hoje são profissionais liberais, são pessoas realizadas. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês é a diferença que um professor ou uma professora pode fazer na vida de um aluno. Aquele professor Flávio de História, lá na 5ª série, quando eu estava recém-chegado da roça do interior, ele pôs na minha mente que eu não conseguiria ser advogado. E eu passei a acreditar nisso aí. Talvez não falava sobre isso, eu não entrei em depressão por isso, mas isso ficou lá no subconsciente. E isso perdurou durante muito tempo. Eu não tinha grandes expectativas para a minha vida. Para ser honesto, eu não tinha. Até mesmo quando eu comecei a fazer o EJA, eu não pretendia fazer uma faculdade. Eu apenas queria eliminar o chamado, né, eliminar o ensino médio, ter o 2º grau, porque pelo menos dava aí uma posição melhor. Mas lá no EJA, essa professora Darlene fez toda a diferença na minha vida e eu sei que na vida de outros colegas lá, porque nos ensinou a acreditar que nós somos capazes de fazer. Então isso faz grande diferença quando um professor incentiva, uma professora motiva os seus alunos e diz para eles, olha, acredite, você é capaz de fazer o que você quiser, desde que você acredite. Então eu queria dar esse pequeno testemunho da minha vida, dizer para vocês que se tiver a oportunidade, incentivem, motivem. Hoje, vocês estão vendo aqui esse monte de diplomas aqui atrás de mim, são cursos que eu fiz de pouco tempo. Pós-graduação, curso de extensão, curso de especialização. Mas a minha história é uma história de testemunho positivo sobre esses 2 aspectos. O que o EJA pode fazer na vida de uma pessoa e também o que um professor, o que as palavras que um professor diz pode fazer na vida dos seus alunos. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Acreditem, vocês podem transformar e podem mudar vidas. Fiquem com Deus.